Hoje eu despertei de madrugada. É, não sei se já aconteceu com você depois de um dia onde eu não consigo fazer o básico. Seja porque eu precisei resolver coisas na rua, fora de casa, seja porque eu precisei ficar mais com os meus filhos, seja até mesmo por desânimo. Quando eu tenho um dia como esse, acontece duas coisas geralmente. Ou eu tenho insônia, quando eu não consigo pegar no sono, eu deito, mas eu não consigo pegar no sono e ver a bagunça. Ou eu consigo dormir de tanto cansaço e o meu corpo me desperta de madrugada. É isso que eu sinto. Eu sinto como se o meu corpo ficasse em alerta, sabe? E me desperta para tentar recuperar o tempo que já passou. E hoje eu despertei de madrugada. Enquanto eu organizava minha casa, depois de várias vezes que isso já aconteceu, eu decidi analisar de onde vem esse meu comportamento. Às vezes, na maioria das vezes, na verdade, nem a gente entende por que reagimos como reagimos. Já repetimos tantas vezes que é mais fácil dizer que é culpa. Ah, é o meu jeito. Ah, eu nasci assim, vou morrer assim, né? Igual a Gabriela, do que analisar e mudar de rota naquilo que nos incomoda. O preço para manter esses costumes ele é muito alto, muito alto. E quando chega a incomodar e passar pela minha cabeça que eu preciso mudar, é porque esse comportamento já me causou algum prejuízo, ou alguns prejuízos. Eu lembro que a minha avó acordava muito cedo, sempre quando ainda estava escuro. Não importava se era dia de chuva ou dia de sol, se tinha visita ou não. Não importava que dia do mês que era ou quem estivesse na casa dela. Ela levantava, ligava o rádio e já ia fazendo os afazeres domésticos. E pasmem, né? Um detalhe: sempre tinha mais para fazer. Era da hora de acordar até a hora de dormir. Ela já era aposentada, portanto, ela já tinha criado os filhos, já tinha netos adultos. Minha avó já tinha até bisnetos, quando ela ainda tinha esse costume. Mas ainda assim, ela manteve até quando ela pôde. Nós sempre tivemos nossas diferenças, eu e ela. Mas, de certa forma, esse costume que eu tanto critiquei, até porque sempre que a gente estava dormindo, alguma coisa assim, não precisava nem de despertador. Porque começavam a tocar aquelas músicas na rádio e sempre despertava a gente. Então, era motivo de muita crítica, né, da minha parte. Mas críticas que eu fazia só pra mim. Porque o respeito, apesar das nossas diferenças, sempre prevaleceu. Então, eu não era atrevida nesse ponto de criticar, falar, não. Mas na minha cabeça eu sempre tinha, ai, quando eu tiver a minha casa, eu não vou ser assim. Quando eu tiver a minha casa, ou então eu quero ir pra minha casa, né? Porque eu já contei pra vocês aqui no canal que a gente dormia lá durante a semana, porque meu pai trabalhava em outra cidade. E eu sempre ficava com isso na minha cabeça, de não querer reproduzir isso. Mas isso que eu tanto criticava, que eu fiquei na minha cabeça, tanto querendo fazer o contrário, eu acabei fazendo igual. Eu aprendi a reproduzir e eu acabei ficando escrava desse costume. Eu fico indignada muitas das vezes, vocês vão entender minha indignação, porque atitudes louváveis, pessoas louváveis, né, são sempre as pessoas que estão numa competição, na disputa de quem se sacrifica mais. De quem leva mais pancada, de quem sofre mais e ainda assim consegue se manter no salto, na boa aparência. Porque a gente só ver uma história no final dela é muito bacana, mas o processo que as pessoas passam até chegar lá é muito doloroso, é muito doído. E para o corpo, gente, pensa comigo, para o cérebro, despertar alguém, colocando em cima dessa pessoa uma preocupação, olha, você não fez, olha, é porque alguma coisa está disfuncional. É porque talvez na infância ou na adolescência, em alguma fase da vida dessa pessoa, ela ouviu que ela não poderia dormir com a casa sem arrumar. Ela ouviu que ela não poderia dormir e descansar enquanto tivesse um fio de cabelo no chão. E isso é caro. A gente sustentar isso é caro porque somos nós contra nós mesmos. O pior ataque, muitas das vezes, não é o que vem do outro, mas o que vem de nós contra nós. Então, isso, até a gente conseguir achar e analisar a raiz disso e ser liberto disso, olha, dá trabalho. É impossível? Não, não é impossível. Eu estou nessa luta e eu quero mostrar para vocês porque eu acredito que não sou só eu que reage dessa forma. Já aconteceu com você alguma coisa parecida? Que você tem ali algum costume, você tem ali você reage de alguma forma e para analisar aonde é a raiz disso e se desfaça dela. Você hoje não é mais aquela garotinha que você foi um dia, onde você não podia escolher fazer ou não fazer, era simplesmente imposto. Hoje você pode, e se não deu tempo de fazer todas as atividades em um dia, amanhã é um novo dia.
Ai, Luana, vai acumular, eu não vou conseguir fazer. Talvez não. Talvez você consiga. E mesmo se você não conseguir terminar tudo em um dia só, você está tentando e você não pode deixar de viver, de descansar. Mais caro do que dormir com essa louça sem lavar é o preço que eu sempre pago no outro dia com cansaço excessivo, porque acordei muito cedo, perdi horas de sono e o meu corpo não consegue repor isso durante o dia. E eu já tenho as minhas atividades durante o dia que eu não posso deixar de fazê-las, e isso vai sempre ficando uma bola de neve, nunca fica equilibrado. Tá sempre a balança para o lado dos afazeres pesando mais. Por isso que é desleal essa competição de quem consegue sangrar mais. Porque a gente abrir as redes sociais é até interessante, né? Tem aquela frase que todo dia que você abrir as redes sociais já vai ter alguém que correu, sei lá, 10 km, que acordou 4 horas da manhã, e isso fica parecendo como se fosse o ideal para todos, né? Pode ser ideal para alguns, mas isso nunca vai se encaixar, nenhum padrão vai se encaixar para todos. A não ser o padrão de Deus, né? Mas não estamos falando sobre isso. Mas nenhum padrão, nenhuma rotina vai se encaixar para todo mundo, todos os lares. Não vai se encaixar. Para alguns, fazer exercício físico vai ser na parte da manhã. Pode ser acordar mais cedo que não vai prejudicar tanto aquela pessoa. Para outros vai ser à noite. E vai ter outros que não vão conseguir fazer. E tá tudo bem. Mas o difícil é nós nos sentirmos tudo bem com isso quando a gente se compara demais e quando sempre tem a voz do subconsciente nos cobrando demais também por isso. Não se cobre tanto. Vai dar certo no final, vai dar certo. Nós temos que nos esforçar de acordo com a nossa força e sempre pedindo sabedoria e discernimento para poder mudar de rota quando for preciso. Talvez você viva se comparando com outras mulheres. Aquela amiga que parece dar conta de tudo, ou que faz parecer que ela dá conta de tudo. A vizinha que está sempre sorrindo, sempre ali, muito alegre, parece que nada de ruim ou nada acontece fora da rotina do que foi planejado. Ou aquela mãe perfeita nas redes sociais. Quem nunca viu? Parece que os meninos nem pega gripe, né? Parece que nada sai fora do planejado. E a nossa rotina parece que é completamente do avesso. A gente planeja as coisas à noite, né? Não, eu vou fazer tudo diferente hoje. E quando o dia começa, já começa dando tudo errado, a gente já começa a pensar, nossa, isso não é pra mim e tudo mais. Talvez você viva se comparando e pensando com essas coisas, assim como eu também já pensei. Nossa, por que dá tanto certo, né? Por que as pessoas compartilham que tanto deu certo na vida delas e na minha não consegue dar? Essa questão de rotina, essa questão de lidar com imprevistos, né? E aí, neste momento, vem aquela vozinha dentro da gente dizendo, eu não sou boa o bastante. Ou então, eu não me esforcei o bastante. Ou então, eu deveria ser melhor. Mas isso não é culpa nossa. Isso não nasceu com a gente. Muita coisa que nós sentimos e que a gente faz hoje é reflexo de situações antigas que ficaram guardadas, sabe? Aquela coisa que acontece, chateia a gente e a gente não compartilha com ninguém, fica guardadinho ali no nosso coração. A gente acha que esqueceu, a gente acha que não vai mais voltar a doer. Mas essas coisas que ficam guardadas, se a gente não se libertar delas e deixar cicatrizar essas feridas, elas vão estar sempre voltando nos nossos dias atuais, elas vão estar sempre gritando, né? Porque assim que se a gente tenta abafar alguma coisa, sabe quando você tenta abafar alguma coisa e sai aquele som ainda maior? É assim que acontece. Ser escrava do nosso comportamento é quando a gente vive repetindo atitudes, pensamentos que não nos faz bem. É agir no automático. É a gente se culpar por tudo, é a gente tentar agradar todo mundo, é a gente achar que precisa ser forte o tempo todo para merecer amor. Essas ideias, elas vêm de frases que a gente ouviu quando era pequena. Você pode não lembrar quem falou, ou então você pode lembrar, mas coisas como uma menina boazinha e educada não responde, engole o choro, ou então quando você só recebia algum tipo de carinho quando você fizesse tudo conforme foi mandado. Sabe esse tipo de coisa? Essas coisas ficam gravadas em nós e o nosso cérebro, a nossa cabecinha, porque quando nós somos crianças, quando nós somos menores, os nossos pensamentos e o nosso coração ainda não tá ali preparado para receber esse tipo de coisa. Então a gente vai assimilando de acordo com que as coisas vão acontecendo. Então, se um dia que eu me esforcei além do que eu poderia, ou além do que eu aguentava, mas eu me esforcei, e neste dia eu recebi um abraço, e neste dia eu recebi um parabéns, o que eu vou entender? Não. Todas as vezes que eu passar do meu limite, eu vou receber um carinho. Todas as vezes que eu fazer mais do que eu posso, ou eu deixar de fazer para mim, para fazer para o outro vai me amar, o outro vai me dar uma resposta positiva.
A boa notícia que eu tenho para te dar aqui hoje, apesar de eu estar te mostrando no dia que eu acordei de madrugada, é que isso dá para mudar. E o primeiro passo é nós entendermos de onde vem esse nosso jeito de agir. Quando nós somos menores, e até depois de adultos, cada palavra, cada olhar e cada silêncio, até mesmo silêncio, eles nos marcam profundamente. Se você cresceu num lar que tinha que se comportar para não ser castigado, talvez hoje você tenha medo de dizer o que você pensa. Essas marcas, elas ficam dentro da gente. E sem perceber, a gente repete esse mesmo padrão e acaba ferindo a nossa família, até mesmo os nossos filhos. O nosso passado, ele explica quem nós somos, de onde nós viemos, mas ele não precisa decidir quem que nós seremos daqui para frente e quem que nós seremos no futuro. Meu pai sempre me diz uma coisa que eu carrego comigo e eu repito sempre que eu posso. Eu tenho que pegar a experiência do outro como experiência para mim, para eu não precisar passar pelo que o outro passou para aprender o que ele já aprendeu. Então isso eu levo para a vida e às vezes a gente esquece de aplicar isso em muitas situações. Se você veio de um lar onde esse tipo de comportamento não deu certo, onde esse tipo de comportamento te feriu, onde esse tipo de comportamento não foi legal, não seja você a reproduzir esses comportamentos. Porque talvez o sentimento que você teve lá quando você era criança, sem querer, você está repetindo hoje, por medo de mudar a rota, por medo de fazer diferente. E o mesmo sentimento que você tinha, os seus filhos podem estar tendo hoje também. Não só com os filhos, até mesmo no casamento, esse sentimento ele pode estar se reproduzindo e fazendo com que a gente não tenha sucesso no nosso casamento, por medo de mudar, de fazer diferente. Mas, se a gente fizer igual a nossa família ou com quem nós fomos criados fez, nós teremos o mesmo resultado. Se nós fizermos diferente, a chance do resultado ser diferente é muito grande. Parece que todo mundo fala a mesma coisa, né? Mas deixa eu te falar sobre este assunto. A gente compara muito o nosso bastidor, o que acontece no nosso dia a dia, coisas que ninguém posta, com o palco do outro. Ninguém mostra tudo o que vive. Toda mulher carrega batalhas que ninguém vê. Comparar a minha vida com a vida de alguém é ser muito injusta comigo mesmo. É como se eu estivesse deixando de lado toda a minha história e me comparando com alguém que eu não sei da história dela também e comparando só com o que ela postou, que é o quê? 1% do que ela vive? Cada um tem seu tempo, tem a sua dor e tem o seu caminho. Da próxima vez que você se pegar pensando, ela é melhor do que eu? Para, analisa e pergunta para você mesma: o que eu preciso hoje? Como que eu posso me ajudar hoje na situação que eu estou, com o que eu tenho, com as ferramentas que eu tenho, para me sentir melhor? A comparação, ela me afasta da minha essência, mas o amor próprio e eu querer mudar a rota me traz de volta para minha casa. E aqui eu vou compartilhar com vocês o meu processo. O processo que eu acredito que não sou só eu que passo por ele e que não sou só eu também que quero sair dele, que quero mudar de rota. Sabe por quê? Porque é o que eu já falei com vocês, faz mal para nós mesmas. Faz mal porque a gente não vai ter resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Nós temos que ser usadas a ponto de saber que é hora da mudança, a ponto de saber que é hora de mudar a nós mesmas. Não por culpa no outro. Ah, eu não mudo porque meu filho é assim. Ah, eu não mudo porque meu marido é assado. Mas nós precisamos mudar, porque tá fazendo mal para nós. Quando vai acordar de madrugada, não é o seu filho nem o seu marido que tá acordando de madrugada por conta de alguma coisa, é você. Aonde que tá atingindo mais pesado? Onde que tá sangrando mais? Somos nós. Mudar esta rota é fácil. Opa, temos participação especial. Mudar essa rota é fácil? Não, não é fácil, mas vai valer a pena. Te convido a ficar aqui comigo no canal e a acompanhar. Deixe aqui para mim nos comentários como um pontapé. Eu preciso mudar tal área. Comece pequeno, coloque uma atividade que você precisa mudar. Vamos mudar, tentar mudar essa semana e depois a gente vai progredindo, porque a gente também não consegue fazer tudo de uma vez. São anos acumulando costumes, acumulando comportamentos. A gente não pode achar que de um dia por outro, de uma semana para outra, a gente vai conseguir vencer todos de uma vez. É um processo. E eu digo para vocês que este processo vai até o dia da nossa morte, porque é vencer aquilo que, de certa forma, está entranhado em nós. Mas a gente vai conseguir, ok? Vamos juntas? Conto com vocês, se inscreva no canal, deixe o seu like e deixe aqui no comentário qual é a atividade que você vai vencer primeiro. Um beijo, obrigada por acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.